A paz noite do Cordeiro, mais uma vez eu quero aqui, nessa noite, poder deixar para vocês uma informação de um sonho profético que eu tive esta madrugada, em que eu acordava, olhava para o relógio, era 2 horas da manhã, em que o Espírito me impulsionou a levantar e ainda impactada, como se eu ainda continuasse vivendo aquilo que eu tinha presenciado, visto no sonho, e passei a escrever tudo no meu caderno. Eu escrevo as profecias, os atos proféticos que o Senhor nos dá, e louvado seja o nome do Senhor, que todos eles se materializam e se confirmam, né? E eu escrevi e estou aqui para passar para vocês esse sonho, né? E esse sonho nos diz assim: eu me via andando pelas ruas de Alagoinhas, provavelmente à noite, pois as ruas estavam com a iluminação dos postes com as lâmpadas de mercúrio, que dá a impressão que a rua está escura, ou seja, uma iluminação fosca. As ruas estavam desertas, com uma atmosfera pesada, com uma brisa de medo, como que as pessoas estivessem escondidas e apavoradas. E eu me perguntava: cadê o povo dessa cidade? Então ouvia uma voz que me respondia: treinaram os soldados, e quando estavam aptos para guardarem a cidade, que são as sentinelas, enviavam para outros campos e não deixaram os sentinelas apostos para guardarem as suas cidades. E quando eu procurei, não encontrei um sequer. No Salmo 127, verso 1, se diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso nos mostra a suficiência de Deus com a insuficiência do homem que não se posiciona. Sem a direção de Deus, todo o trabalho do homem se torna em vão. É necessário que o Senhor esteja no controle, no domínio e em todo posicionamento de qualquer ato que nós viemos fazer. Porque se o Senhor não estiver na direção, Ele que é o edificador, todo o nosso trabalho é em vão. E ele disse: procurei entre eles um homem justo, que estivesse tapando o muro e ficasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Então, depois que eu vi isto, eu me vi andando nas ruas do Silva Jardim, e nas esquinas encontrava alguns jovens, e eles estavam sentados nas calçadas, de dois em dois, como se estivesse esperando uma instrução para eles se posicionarem e paralisar o mal que eles estavam sentindo, que estavam por vir. Então eu parei e perguntei para um dos jovens o que eles estavam fazendo ali sentados àquela hora. Então me responderam: não está vendo que estão destruindo a cidade nas caladas e que estão saqueando o povo e os aterrorizando, e por causa disso estão presos com medo e aterrorizando as suas casas e escravizado, aterrorizado dentro das suas casas? E nós não podíamos deixar que esses vândalos tomem conta do nosso bairro, da nossa cidade, mas só que não sabemos o que fazer. E eles, desesperados, continuaram: por favor, me diz o que fazer. Não queremos ficar com medo. Queremos enfrentar tudo isso para proteger a nossa cidade. E quando acabei de conversar com os jovens, eu pegava em suas mãos e saímos andando, e nós nos disparávamos em frente à entrada do INSS e via o prédio tomado por uma praga envolvia todo aquele prédio de praga, como se fosse derrubá-lo. Eram tantas que não conseguia ver que bicho era aqueles. Então, olhávamos mais para adiante e aquele esgoto que fica próximo do INSS estava agitado.
A lama do esgoto fedia tanto. E quando olhávamos aquela agitação, era muitas lesmas, muitas assim, tipo sanguessugas pretos, né? Besouros, gafanhotos, eram muitos insetos imundos que saíam daquelas lamas em direção às ruas do bairro. Eles se espalhavam muito rápido e nós saímos dali e já nos vimos em frente ao esgoto da rua que ficava perto do mercado do União, que sempre quando chove alaga aquele lugar. Só que a rua não estava asfaltada como hoje. Ela estava com as mamilhas e ainda na rua, como no início das obras. As mamilhas estavam ali em cima quando estivesse naquele início, né, das obras. E a lama estava correndo por baixo, juntamente com as pragas. Então percebemos que as pragas se espalhavam por cima das ruas e por baixo delas também. E o Senhor me perguntava: vê o que está acontecendo? E ele me fez lembrar do sonho profético que tive no dia 16/4 de 2019 e que tinha publicado no YouTube através de um vídeo no dia 16 de abril, 16/4 de 2019, ou no dia 17, praticamente um ano atrás. E quando fui olhar no meu caderno de revelação profética, estava lá o que Deus já tinha nos alertado de tudo o que está acontecendo hoje. Há um ano atrás, Deus nos revelou o que iria acontecer e que está acontecendo hoje. E eu peguei e anotei algumas coisas, porque eu não vou repetir, né? Mas anotei algo principal aqui, para que você possa entender um pouco, ou depois vocês queiram ver novamente o vídeo que foi lançado há um ano atrás. Está aqui em Naum, capítulo 3, versículo 15, que diz: ali te consumirá o fogo, a espada te exterminará, devorar-te-á como uma holocausta, multiplicar-te-á como a laucasta e multiplicar-te-á como os gafanhotos. As holocaustas são insetos grandes e destruidores que se multiplicam rapidamente e que ela avasta tudo que encontra pela frente. Está se referindo a uma cidade que estava prestes a ser devastada por estas pragas. No versículo 18, diz assim: os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derramará pelos montes e não haverá quem ajunte. Essa passagem refere-se aos governantes sendo destruídos, caluniados, envergonhados pelos seus inimigos opositores, e o povo escravizado pela miséria, violência, doença, fome, peste, sem uma liderança que o ajude. No versículo 19 diz: não há cura para a tua chaga, a tua ferida é incurável. Todos os que ouvirem sobre tua fama baterão palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou a tua maldade, essa passagem relata que o governo será tão atacado que não haverá como se livrar-se desse mal. Que os opositores ouvirão da destruição e deixando desse governo e os zombará. Aqui nós vimos que está falando sobre a cidade de Nínive, mas que Deus traz uma revelação para nós, para os nossos tempos de hoje, nos alertando que estamos prestes a viver esse mesmo ato sobre a nossa nação. Isso ele falando há um ano atrás. Então Nínive, ao ouvir o profeta, se arrependeram e voltou-se para Deus. Olhe que Deus já tinha nos dado uma estratégia antes, há um ano atrás, aquilo que nós temos proclamado hoje em 2 Coríntios, 2 Crônicas 7:14, é o que nós temos proclamado, e foi o que Deus nos aconselhou a fazer há um ano atrás, e nós esperamos acontecer para podermos estar fazendo. Entenda bem o que Deus está nos mostrando. E Nínive
ouvindo o profeta, se arrependeram e voltou-se para Deus. E o Eterno ouviu os seus clamores e os perdoou e retirou o mal que haveria sobre ele. Deus ouviu o clamor, perdoou os pecados e sarou aquela terra, porque nós temos proclamado isso, né? O vídeo que eu coloquei isso há um ano atrás, eu intitulei como Bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Lá está bem mais detalhado e explicado. Amém? Então, eu perguntei para Deus o porquê Ele estava me trazendo a lembrança dessa visão de um ano atrás. Então, eu me via falando para a liderança. Estava falando com você, líder da nossa cidade de Alagoinhas, líderes de cada bairro desta cidade, principalmente líderes do bairro Silva Jardim. Eu me via passando isso para vocês. E eu via passando e falando, é preciso fazer um cerco em cada rua e entrada do bairro do Silva Jardim, pois lá estava a fonte de onde as lacustas sairiam para atacar a cidade. Então, o cerco destruiria eles antes que eles se multiplicassem e invadisse e destruísse a cidade, começando pelo Silva Jardim. Eu acredito, amados, que o Senhor em cada cidade, em cada estado, em cada nação, em cada rua dessas localidades, o Senhor levantará os seus sentinelas para que se coloque na brecha como vigilância e estará dando a estratégia para cada local, eles poderes ali proteger, guardar no Senhor e destruir e paralisar toda ação que está sendo arquitetada, planejada pelo inimigo da nossa alma para contra-atacar sobre as nossas vidas. Só que o que? Naquele jejum que nós fizemos, nós entregamos nas mãos do Senhor a nossa nação. E como Deus está no controle, Ele, que é Deus que revela o ocultos escondido, Ele está nos trazendo a revelação por proteção e para que nós nos posicionamos e possamos tomar posse da autoridade que Ele nos deu sobre a terra e paralisar toda ação maldita e não esperarmos que aconteça. Então é necessário nós nos posicionar. Nínive creu naquele profeta e agiu, e Deus retirou aquele mal, ou seja, Deus ele próprio paralisou e não permitiu que aquele mal pudesse chegar a Nínive. Eu creio que se nós obedecermos a voz do Senhor e nos colocarmos como brecha, como sentinelas e podermos guardar a nossa cidade, o Senhor estará também impedindo que se recaia ou que entre ou que se materialize todo o projeto do inimigo que está sendo arquitetado contra nossas vidas para trazer terror, destruição, vandalismos, enfermidades, morte, sacrifício sobre a nossa cidade, sobre os nossos bairros. E nós sabemos, eu e muitos outros que fizemos mapeamentos da cidade, sabemos o porquê daqueles pontos que foi citado, que estavam saindo as holocaustas, aquelas pragas. Sabemos o porquê, sabemos a ligação que tem tudo isso. Então, é necessário que nós viemos nos posicionar, porque eles se reuniram, planejaram, mas o Senhor nos revelou e está nos dando a oportunidade de podermos paralisar toda ação do inimigo contra a nossa cidade, porque a nossa cidade, Alagoinhas, a nossa nação, pertence ao Senhor Jesus. E aí ele me trouxe, sabemos que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas para a destruição de fortalezas e sofismas. Vamos nos posicionar, usarmos as armas espirituais que o Eterno nos deu, e Ele, como general de guerra e guardião das cidades, irá nos capacitar como sentinelas para guardar a nossa cidade. Os sentinelas sem a direção de Deus, seu trabalho serão em vão, mas com Deus no comando, o mal não poderá prevalecer contra a igreja do Senhor e nenhuma arma forjada do maligno irá prosperar.
É nisso que nós precisamos crer e nos posicionar. Há uma estratégia, nós precisamos fazer esse cerco e usar as armas necessárias que o Senhor nos deu para combater as fortalezas da maldade contra as nossas vidas, contra esta população, contra cada rua, bairro da nossa cidade. Nós sabemos que nós temos força e autoridade na adoração, na intercessão, na palavra profética, na palavra da verdade. Nós precisamos usá-las para que assim nós possamos impedir e paralisar essa ação que está sendo planejada contra a nossa cidade de Alagoinhas, para que se roube a paz das famílias, se roube a paz dessa população. Mas se nós, como igreja, nos colocarmos na brecha, nós, como os líderes espirituais, nos posicionarmos e levarmos os nossos discípulos e levarmos as pessoas a entenderem, junto nós clamarmos ao Senhor e entrarmos nesta batalha, com certeza esse mal será paralisado em nome de Cristo Jesus. E aí eu vim entender o porquê o Senhor me impulsionou a colocar no meu perfil. Todas as mensagens que eu coloco no meu perfil tem um comando e tem um propósito, né? E se vocês observarem no meu perfil, tem várias passagens ali, palavras, mas aqui mais importa, devemos expulsar o espírito de Moloque e de idolatria sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. E aí vim entender de tudo que está sendo planejado. Amados, nós há um ano atrás, eu não tinha percebido que quando eu fui olhar no caderno profético, foi que eu vi ver que há um ano atrás, essa mesma data, em que o mês de abril é uma força muito grande na nossa nação com o ocultismo na idolatria, né? Nas festas pagãs, idolatrias. E em tudo que é se levantado e feito como renovação de aliança. Mas que há uma novidade, né? Vimos o espírito de Moloque que trabalha em sacrifícios de crianças, em abortos, em mortes, em enfermidades, em desastres nas famílias, em acidentes, né? Então, eu vim entender que eles estão contra-atacando contra isso. E o mês é esse mês que nós estamos. E por isso eu quero pedir a vocês vigilância, se consagrem, busquem ao Senhor para que isso não alcance a sua vida, a sua família, o seu bairro, a sua rua. Não alcance a nossa cidade, o nosso Brasil, por isso precisamos nos posicionar. Vá lá no vídeo de um ano atrás, esse que eu falei, que vocês vão entender lá e vão entender o tempo de hoje, porque o Senhor está nos alertando. E eu deixei por último para dizer a você, mãe que está gestante, consagre-se ao Senhor esse final de semana. Faça uma consagração, se alimentando esse final de semana de verduras, de frutas. Não venha compactuar, certo? Com as oferendas da idolatria, do ocultismo, nesse tempo desse final de semana, certo? Em cultos pagãos, mas se dediquem em adoração, se dediquem em cultuar a Deus e adorar o Senhor, a se consagrar com alimento, dedicando ao Senhor a sua vida para proteção sua, para renovação de aliança com o nosso Deus, onde você esteja totalmente envolvida na proteção e fora de qualquer pacto de aliança com ocultismo ou idolatria. Em nome de Cristo Jesus, não estou aqui para colocar medo em você, em nome de Jesus, que você repreenda todo espírito de medo, mas para dizer que o Senhor te ama e está trazendo a revelação, porque cuida e tem prazer em proteger e guardar os seus. Então saiba que o inimigo se organizou para que vocês fossem alvo de algo que eles querem renovar durante esta semana, mas que o Senhor está trazendo para você a revelação do que estava escondido, do que estava por trás, para te dizer que Ele é Deus zeloso e que cuida dos seus, mas que Ele nos deu a autoridade de escolha. Ele nos deu o livre-arbítrio de escolha. Escolha
escolha a viver como adoradora com a aliança eterna do Senhor e crendo que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Faz isso e com certeza nós, como noiva do Cordeiro, como líder espiritual, estaremos dando cobertura espiritual à vida de cada uma de vocês, gestante, aos seus filhos, ao seu ventre, e que vocês estarão debaixo da uma cobertura. Passa o dia adorando ao Senhor, passa o dia proclamando o nome do Senhor, passa o dia exaltando, lendo a palavra, passa o dia em consagração total ao Senhor. Se alimente de fruta, se alimente de legumes e diga que está dedicando esse dia, essa consagração em adoração e aliança ao Deus único, verdadeiro, o nosso grande eu sou, Yeshua, a nossa bandeira, o nosso Senhor, Salvador e Libertador das nossas vidas. E que vocês estão embaixo da proteção do Poderoso, em que Ele já deu ordem a teus anjos ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. É uma palavra de encorajamento e de fortalecimento para que você creia que mesmo mal se reunindo, ainda que se levante 1000 à tua direita e 1000 à tua esquerda, você que se coloca na brecha, na posição, não será atingida, porque o Senhor é contigo para te proteger e te guardar. Lembra disso, entra em consagração, em nome de Cristo Jesus. E nós, como igreja, vamos ser esse sentinela, vamos ser esse que o Senhor olhe e veja-nos na brecha para posicionamento de fazer a obra, de fazer aquilo que o Senhor deseja para com o teu povo, salvá-lo, trazê-lo para perto dele. E assim nós viemos nos posicionar em nome de Cristo Jesus. Foi um sonho revelador em que muitos no passado deram crédito e Deus agiu. E hoje, como Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje será eternamente, Ele quer fazer nesse dia, nesse tempo de hoje. Também vamos dar crédito àquilo que o Senhor tem nos alertado. Vamos agir e nós veremos o poder de Deus sendo manifestado em nosso meio nesse tempo de hoje. Que a cobertura do Deus Altíssimo, que a cobertura do Senhor esteja envolvendo toda a tua vida, esteja envolvendo a tua família, a tua casa, esteja envolvendo a tua rua, o teu bairro, que esteja envolvendo toda a atmosfera desta cidade com a proteção do Senhor, em que nós declaramos que nenhum mal prosperará sobre esta cidade, sobre estas ruas, em nome de Cristo Jesus. Que você receba a bênção do Senhor, agora e eternamente. Amém. Graças te dou, Senhor, em nome de Jesus.